Olá, boa noite a todas as pessoas que estão aqui acompanhando o podcast Ser Fraterno, hoje num dia tão especial, né? Que recebemos convidados ilustres. Hoje nós temos aqui a Valquíria. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fabi. Boa noite, que é do podcast Geração Z. Nós temos aqui a Marilene, que é do podcast No. Ela é do Centro Espírita Fé e Caridade e ela é a nossa evangelizadora da mocidade lá do Centro Espírita Fé e Caridade. Boa noite a todos, boa noite, Fabi. Boa noite. Nós temos aqui o Cauã, que é jovem lá da mocidade, filho da Marilene, que hoje, com toda a coragem, se disponibilizou né, para vir nos prestigiar com a presença dele, né? E também pelo fato de que ele foi um dos que contribuiu com a entrevista, né? A entrevista que nós fizemos no nosso periódico. O periódico Mensageiro desse mês foi voltado exclusivamente para a juventude. E pelo fato de ter sido voltado para a juventude, né? Nós temos hoje essas presenças ilustres aqui, certo? Certo. Boa noite a todos. Boa noite, Fabi. Boa noite. Boa noite, Cláudio, que é o jovem mais jovem aqui do nosso trelelê todo, né, o Cláudio? Que está aqui na parte técnica nos auxiliando, né? E nós vamos começar o nosso podcast de hoje, primeiro falando sobre o periódico, né? O periódico Mensageiro, ele é um remanescente do jornal, o jornal O Mensageiro. E o jornal ele acontecia com tiragens e publicações todo mês. E aí a gente teve que dar uma parada nesse movimento que era mensal, porque a gente não estava conseguindo conciliar, né, com a nossa vida pessoal, a nossa vida de trabalho. E aí o periódico passou a ser trimestralmente. E aí, no último trimestre, nós falamos sobre a família. Nesse trimestre, nós falamos sobre a juventude espírita, sobre o que pensam os jovens espíritas, os dilemas, né, os desafios que a gente, né, na condição de jovem tem que enfrentar. E o que o espiritismo tem de recursos para auxiliar, né, esses jovens. Nós vamos começar com o editorial, né, do jornal, do periódico, e esse editorial traz uma música bem bacana, muito especial, que eu acredito que todo mundo aí de casa conheça. Quem está ouvindo conhece, a maioria das pessoas. Está todo mundo aqui com medo de cantar, mas aí eu vou começar, e aí cada um vai cantando uma frasezinha, do jeito que dá conta, fechou? É a brincadeira da hora, tá bom? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos seus olhos castanho. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro. Mas deixem as luzes acesas agora.
que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Ihu! Aí, ó, nós passávamos muito bem no... Como é que é o nome do trem lá que vira as cadeirinhas? The Voice. Não é? Pois bem, essa música traz um conteúdo que, apesar de ela falar muito de jovens, ela é lá de 1980 e bolinha, que é do nosso querido Renato Russo, de Legião Urbana, né? E, assim, eu me senti até, assim, uma idosa de colocar essa música com esse texto, apesar de ser tão atual, o conteúdo dela ser tão atual. Eu pensei muito antes de colocar, porque eu pensei assim, os jovens não vão nem saber do que eu estou falando aqui com essa música, porque já não faz parte mais do repertório dos jovens. Mas aí eu me recordei de tantos os jovens que, por influência de seus pais, que viveram nessa época, né, hoje ainda tem esse hábito de curtir né, esse repertório antigo, muitos jovens ainda acompanham, né, e curtem Legião Urbana, curtem outras bandas que são dessa época e que também tem bastante conteúdo, né? Muito bem. Nós hoje vamos falar muito em dois temas que são muito importantes para os jovens. O primeiro é com relação aos dilemas, desafios e as vantagens que tem de nós, tanto jovens quanto nós, adultos e independente, né, da idade, de sermos espíritas, né? E o segundo conteúdo é relacionado ao envolvimento nosso, ainda na pouca idade, no mundo dos vícios, né? Em especial relacionado à drogadição, que foi um tema que foi colocado no nosso jornal, contexto do Rui Meirelles. O Rui Meirelles é um senhor que tem uma vivência muito importante nessa área, né? E aí nós vamos falar a respeito desse texto que ele colocou, que é muito bacana. Mas antes, né, eu quero conversar assim num papo bem informal, né, a respeito desse podcast de hoje. Bom, primeiro eu vou começar com a Valquíria, que faz parte do Geração Z e da mocidade também. Hoje você faz parte de alguma mocidade aqui da cidade, mocidade espírita? Não, eu fazia da MEAC, né, antiga coordenação da Gilena. Aí, etapas, né, gente? Passou, né? Sim, mas hoje você faz parte do podcast Geração Z, que é um podcast voltado para o público jovem, não é isso? Sim. Fala um pouco sobre essas experiências que você... Então, né, lidar com um jovem tem muitos estigmas, né? Que nem se você falou, fui pôr uma música, eu fiquei meio assim, achando que não era coisa de jovem, né? Que existem também bloqueios, né? Às vezes eu quero falar uma coisa, mas eu não sei me fazer entender. Sim. Né? Mas essa música é muito boa também, muita gente conhece. Mas em relação a contato com ilícitos, essas coisas, eu li o texto do Meirelles, né? E é essa questão, né? Quando a gente vai estudar a sociedade, essas coisas assim, a gente sabe que a gente é fruto do nosso meio, né? Tanto é que quando a gente, às vezes, muda de pensamento e tenta mudar de vida, nossos amigos mudam, nossos ambientes mudam. E o jovem, ele está muito exposto, né? Principalmente quando ele tem uma desestruturização familiar, né? Ele fica exposto para o mundo, né? Hoje, no Culto do Lar, a gente estava até lendo a passagem do Honrar teu pai e a tua mãe, da responsabilidade do pai com o jovem, né? Porque se na família ele não tem apoio, ele está à mercê da sorte, da sociedade. Literalmente, com quem vai se envolver e essas coisas. Então, pega esse jovem, às vezes, que é a maioria, né? Que esses conflitos geracionais, às vezes os pais, eles não querem ter diálogo, aí já afasta
o adolescente ou a criança, o pré-adolescente. Sim. Então, assim, a formação intelectual e moral do jovem, por mais que ele já tenha uma certa autonomia, ainda assim é de responsabilidade dos pais ou dos tutores, né? Sim. Então, quando o tutor ou o pai foge dessa responsabilidade, muito provavelmente o jovem ele não vai se meter em situações não tão boas. A droga é uma delas, né? Uhum. E quando você vai para o mundo, digamos assim, sem essa base moral, sem essa base intelectual, porque um jovem de 16, 17 anos, ele está formando a moral dele, mas o intelecto também. Às vezes, uma coisa que você acha normal com 17, com 25, você olha e fala, gente, que absurdo isso que eu fiz. Mas aí a importância da família puxar, né? E centro espírita, a mocidade ajuda bastante. Mas quando você é jovem, não tem a formação moral, não tem intelectual, e você vai para um grupo que todo mundo está fazendo determinada coisa, você não consegue raciocinar que você utilizar aquele ilícito vai te gerar consequências muito gigantescas. Hoje em dia, com a minha idade, eu sei as consequências que a droga tem, mas não no sentido de demonizar o ilícito e apenas para me dar medo. Eu realmente sei das consequências no corpo, psicológicas. Um adolescente ele não tem consciência disso. E se não se tem esse diálogo, não se tem esse apoio moral, intelectual, ele, por não ter consequência, ele vai achar que é nada demais. Porque quanto mais jovem a gente é, mais a gente acha que é nada demais. Justo. E com relação às vantagens e desvantagens que você encontrou sendo espírita, porque, assim, eu considero o espiritismo como uma das fontes de recurso mais importantes que tem para a gente construir essa base moral, né? Mas a gente sabe que também, sendo espíritas, nós enfrentamos alguns desafios, principalmente jovens, e isso fica claro na percepção que a gente tem, e eu não estou falando de estudos estatísticos porque eu não tenho nenhuma base de índices para dizer sobre isso, mas a frequência de jovens na casa espírita é menor do que a frequência de adultos e idosos. Isso a gente vê claramente. E então, assim, naturalmente que esse jovem, de alguma forma, ele percebeu o acolhimento em outro lugar que não fosse na casa espírita. Concorda comigo? Então, quais são para você, como jovem que você é, e por mais que já tenha passado da idade da juventude, da casa espírita, da mocidade... Da mocidade eu já passei. Da mocidade, mais jovem, que também me considero, Marilene também, né? Apesar, o Cláudio também, com certeza, jovem. O Cláudio, ele é jovem há mais tempo. Há mais tempo, exatamente. E aí, o que acontece? Quais, para você, foram as vantagens e as desvantagens, não desvantagens, mas desafios de ser espírita? Então, eu venho de família espírita, mas eu escolhi ser espírita. Graças a Deus, dentro da minha casa, nunca teve uma imposição de religiosa, não. Sim. Eu quis ser, e é que nem eu falo pra minha mãe, eu sou até o dia que me fizer bem, o dia que eu não quiser ser, eu não vou ser também. O importante é a gente estar bem com nós mesmos, né? Isso. Só que, em relação aos desafios do jovem dentro da casa espírita, né, a questão da falta de acolhimento, né, ou do acolhimento que deveria ter, a doutrina espírita em si, ela acolhe, né? Só que a gente ainda é muito imperfeito, então na hora de a gente pôr isso em prática, a gente acaba excluindo certos grupos, né? E a juventude é um grupo que é excluído, né? Então, assim, durante minha experiência de mocidade foi uma experiência muito boa e etc., mas a gente tinha esses confrontos, né? Da falta de autonomia, né? Porque a autonomia, ela também é importante para o jovem, porque se eu proibir, quando ele tiver a chance de fazer algo, ele vai fazer. Uma coisa é eu ensinar, eu entendo, então eu não pratico, né? Tanto é que isso torna até menos penoso para um jovem espírita a questão de ilícitos ou abusar de substâncias que não são tão boas. Se estão me proibindo, eu não tive autonomia nem para escolher que sim ou que não. Então, isso tem um prazo de validade. Quando eu entendo que não vai me fazer bem, então não vai ter desafio nenhum para mim não usar e não fazer parte disso, né? Entendo. Então, mas dentro da doutrina, você citou a falta de acolhimento, a parte positiva é que em pequenos grupos você se encontra em mocidades. Sim. Quando eu participei, a coordenadora Juliana era muito acolhedora, a gente conversava com ela. Ela tentava dar, da forma dela, uma autonomia pra gente, mas com ordem, disciplina, porque o espiritismo é isso, disciplina, estudo, etc.
Só que hoje, enquanto jovem adulto em formação, que eu ainda tô meio assim, né? Mas os desafios que eu encontro é justamente choque geracional, né? Uhum. Porque o que a gente percebe quando a gente estuda e segue, por exemplo, a Federação Brasileira Espírita, principalmente a gente que está em uma cidade às vezes pequena, a gente vê que aquelas informações atualizadas, elas não chegam aqui, né? Uhum. Então, às vezes, você seguir um raciocínio, não deturpando o conteúdo, mas um raciocínio, às vezes, não tão punitivista, um raciocínio mais aberto, de acolhimento mesmo, até mesmo para atrair essas pessoas, né? Sim. Porque se na casa espírita só vai pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas, elas vão desencarnar, assim como eu. Mas, normalmente, pela cronologia, mais cedo. Então, quem vai sustentar um movimento espírita? As casas espíritas, né? Então, se tem só 5 jovens no salão, 5 jovens vão... Isso não dá nem o corpo presidência de uma casa, né? Justo. É preciso gerar uma demanda Sim. na qual os jovens possam se envolver dentro da casa espírita, Sim. o que hoje em dia ainda é muito difícil. E as dificuldades que eu vejo é a atualização dos conhecimentos. E aí a gente sempre fala no Geração Z, não é deturpar o conhecimento, mas a maneira de falar, a maneira de se expressar, Sim. né? A própria federação tem falado mais sobre a questão das redes sociais, fazer meios de Sim. comunicação, porque o jovem, às vezes, ele não pode ir hoje, mas tem ali uma live, ele está assistindo essa coisa. Sim. Isso amplia, né? Justo. Que daí deixa de ser físico e passa a ser algo que você vai acessar em qualquer lugar que você Justamente. esteja. Sem Agora... contar que está dentro do mundo do jovem hoje. Exatamente. Isso, quer se envolver com o jovem, Então, falemos então de redes sociais, falemos de coisas. mídias. É que nem a questão da organização. Muitas pessoas só falam, tipo assim, você usar ilícitos é errado, mas entender aquela situação. Exatamente. E tudo mais. Às vezes você vê até, às vezes, em movimentos espíritas aconselhando, tipo, deixa seu filho sofrer na rua. Como a gente sabe que a ciência já provou que não. Quando você solta a mão do dependente, independente Pior da idade, fica pior ainda, né? Então, assim, as dificuldades que eu encontro é essa falta de atualização. Porque quando você chega com uma informação atualizada, normalmente, tendenciosamente, as pessoas mais velhas, que já estão ali há mais tempo, elas não vão entender como, às vezes, você querendo abrir um debate, ou, tipo, só mostrando, tipo, às vezes eles não viram mesmo aquilo. Eles vão entender como um ataque pessoal. Entendo. Entendo. Por falar nisso daí, já eu vou passar a bola para o Cauã, porque eu quero que o Cauã fale a respeito dessa questão de o que foi bom, o que é vantagem a gente ser espírita e o que para você é difícil, que é complicado de estar no movimento espírita, de estar assumindo responsabilidades dentro do movimento espírita. Mas antes eu quero falar com vocês a respeito de um encontro que vai ter em Goiânia. Agora, não sei se eu mandei para você, agora dia 29 desse mês, que é um encontro de comunicação social espírita. E o encontro estadual de comunicação social espírita vai ser no sábado à tarde, vai ser só durante a tarde o encontro, e vão ter 3 oficinas lá que eu achei o máximo. Eu só posso participar de uma, porque eu sou uma só, mas se eu pudesse eu estava nas 3. E uma delas é sobre a comunicação jovem, e eu achei aquilo um barato, amei. Até para a gente que faz esse trabalho de podcast é super útil, né? E a outra oficina é a respeito de a parte psicológica da comunicação. Então, uma comunicação fraterna, como pode ser feita, envolve a minha área do atendimento fraterno, o nosso podcast Ser Fraterno. E a outra é sobre o trabalho voltado para mídias, como se comunicar de forma adequada e ideal nas mídias, né? No meio das redes sociais e tudo mais. Que a gente vê que existe um desequilíbrio muito grande nesse aspecto hoje, né? E uma desinformação muito grande, né? Então, eu acho que vão ser 3 oficinas super úteis e todos os palestrantes que vão participar do encontro vão ser muito esclarecedores. Então, eu vou estar lá no dia. E quem está assistindo, né, é o site da FEEGO, o site e o Instagram da FEEGO, onde está acontecendo as inscrições, né? Então, vou passar a bola para o Cauã. E aí, Cauã, o que você acha que é fácil, que é difícil ser espírita? Bom, assim, acho que na minha ocasião, como eu já nasci, minha mãe estava no meio, sempre desde pequeno estava lá. Assim, desde infanto juvenil mesmo, desde pequenininho. Então, assim, eu cresci, eu via
E a questão dos exemplos sempre foi acho que mais fácil para mim, mas eu acho que deve ser muito difícil para um jovem que, querendo ou não, com a minha idade, não teve essa formação ainda, procurar esse atendimento. Porque, assim, não é, como ela mesma disse, não tem muitos adolescentes, né? Tem muitas pessoas mais velhas aqui trabalhando com espiritismo. Então, assim, eu acho que pro adolescente nessa idade já precisa disso mesmo, precisa de um podcast, precisa fazer live, precisa buscar informações em algum lugar que seja seguro para ele entender o que é o espiritismo. Para então ele querer fazer parte. Sim. E para você, alguma vez, em algum momento, você achou difícil ser espírita? Eu acho que para mim, que já nasci no meio, não. Mas acho que para minha mãe, assim, como exemplo, que ela veio depois, eu acho que sim, teve algumas dificuldades, mas para mim, como eu mesmo, assim, não. Hoje eu estava assistindo uma live. E aí um rapaz de 13 anos, acho que era isso, a família dele católica, e ele resolveu, né, conhecer e participar do espiritismo. E ele, a live era sobre perguntas e respostas a respeito disso, e ele levantava a questão de que ele sentia uma dificuldade muito grande em ser aceito em casa. E alguns jovens têm dificuldade, por exemplo, de ser aceito no grupo de amigos, porque alguns são de outras religiões, né? E aí, às vezes, os amigos julgam: mas você é espírita, você toca tambor, você faz macumba, né? Você vê espírito, meu Deus, você conversa com espírito, nossa. Aí, então, assim, tem esse julgamento, né? Da sociedade, que ainda é uma sociedade muito preconceituosa, sem conhecimento. E, graças a Deus, hoje a gente tem uma liberdade no espiritismo muito grande de falar sobre o espiritismo, de mostrar o que é muito diferente do que as pessoas pensam, né? Do julgamento das pessoas que não buscam informações, não buscam conhecer, né? E você já passou por alguma situação dessa, de alguém achar que você não era uma pessoa digna de respeito por ser espírita, ou uma pessoa correta por ser espírita? Não, assim, de não ser digno de fazer algo, não. Mas já ocorreu algumas vezes, quando eu era mais novo, de alguma pessoa falar que eu fazia macumba, que eu era macumbeiro, alguma coisa assim. E assim, eu lembro na época assim, que eu fiquei muito triste, chateado. Falei com a minha mãe até, mas assim, foi só essa vez, não me ocorreu mais. E graças a Deus os meus amigos entendem, muitos não são, mas eles não têm preconceito nenhum, entendem e não julgam também. Que bom. Também assim? Também assim, na sua situação, você já passou por alguma, assim... Acho que não pelo meio que eu trabalho, né? Sempre foi mais pesado. Jataí é uma cidade que ainda tem um pensamento muito conservador, né? Então, às vezes, você falar que é espírita, já não gosta muito. A oportunidade de trabalho também já perdi. Escritórios. Sim. Só que daí eu penso também que é uma subjugação, né? Que daí também é preconceito sobre outra religião, aí tenta atacar a gente com um preconceito, vai subindo preconceito, preconceito. Sim. Né? E aquela coisa de... gente, o que eu posso fazer, né? Também não pode discutir. Exatamente. E assim, eu acho que o problema aí... E o Divaldo, às vezes, deixa isso muito claro, é com o outro. É o outro que está com esse problema, não sou eu. Né? Seria um problema se fosse eu que julgasse, se fosse eu que atacasse. Não tem nem, né, o que responder, que eu vou responder, tipo, eu não sou. Mas se fosse, não teria problema, macumbeiro, né? Aí eu vou responder o que não tem nem o que responder. Sim. Esse tipo de comentário. Sim, exatamente. E assim, e quando a gente coloca essas questões, é porque a sociedade vê o espiritismo de forma pejorativa, independente de quais religiões espiritualistas fazem parte disso, né?
porque tem muitos de nós, espíritas, que julgam as religiões espiritualistas, as religiões de matriz africana. Falam prontamente, eu sou espírita kardecista, porque eles não querem ser confundidos com, às vezes, um bandista. Exato. Então, já é um preconceito deles também. Né? Exatamente. É algo, acho que, muito mais profundo nessa questão. E quem quiser saber um pouco mais a respeito dessas questões assim relacionadas a essas dificuldades de compreensão, a Ivone do Amaral Pereira tem um livro que chama Devassando a Mediunidade, e a gente pensa que ele é só para médium, mas quando você lê o livro, trata de tantas questões, principalmente relacionadas às relações dos espíritas com os próprios espíritas. E aí traz bastante coisa interessante. Então, quem estiver assistindo aí e tiver curiosidade, é bom ler. Com relação ao acolhimento do espiritismo, dos espíritas, em relação ao jovem, ao trabalho com os jovens, né? O espiritismo tem um trabalho muito bonito relacionado à evangelização, né? E nós estamos aqui com uma das evangelizadoras aqui do Centro Espírita Fé e Caridade daqui da nossa cidade. A Marilene já trabalha há 2 anos, né, Marilene, com os jovens lá, apesar de que Marilene está nessa área da evangelização, tempo, né, Marilene? Tem uns anos já. Tem. E aí começou com os pequenininhos, né? Comecei com a infância. É assim, se bem que como a nossa casa lá é uma casa pequena, então, assim, na época que eu trabalhei com a infância, eu ficava com criança de 3 anos até criança de 10, 11, 12 anos. Então, assim, era tudo junto e misturado. Né? Mas colaborei muito tempo no congresso, né? Junto com as meninas aqui na cidade, aprendi muito também. E, assim, aí depois eu tive um tempo afastada, depois que eu tive a minha filha, minha caçulinha. E, de repente, eu senti esse despertar para os jovens. Porque, assim, são mais ou menos as mesmas crianças. As minhas crianças hoje são os meus jovens. Eu sempre falo assim, os meus, né? O negócio dá uma... Mas é um carinho tão grande, né? Que é como se fosse, né? E aí, então, assim, eu pensei, poxa, o jovem é diferente. Não tem como, né, você trabalhar, 2 universos diferentes, paralelos ali, né? A infância e a juventude. Ao mesmo tempo que a gente acha que é só ir lá e evangelizar, é diferente, é bem diferente. E o jovem, ele precisa querer, ele precisa gostar, ele precisa querer estar ali, participar. E, assim, chega um certo tempo que ele já não está mais na infância, não vai participar mais da evangelização, ele vai para o salão e ali não fica. Não adianta você achar que um jovem vai chegar, vai assistir uma palestra, vai para casa feliz da vida, porque não vai. Não vai. Ali tem que ter alguma coisa que chama atenção, tem que ter algo que prende, né, a atenção dele ali, que ele se sinta pertencido para ele querer ficar. Senão, do contrário, ele não vai ficar... Ele vai sair. Sim. E, assim, então, eu acho que a minha preocupação maior foi essa, né? O que estava acontecendo com os meninos? Porque foi afastando, foi sumindo todo mundo, você não via mais. Inclusive, né, os seus filhos, que é uma boa parte dos jovens. Uma boa parte. Né? Eu tenho só 3 lá junto comigo. E, assim, então, eu acho que juntou tudo. Então, foi aonde eu conversei com os dirigentes da casa, e a gente foi amadurecendo a ideia até conseguir. E assim, já ajudou, né, essa parte que eu já trabalhei um pouco na infância, mas eu acho que, assim, cada dia que passa é uma descoberta nova. Aprendizados. Né, um aprendizado novo, até para mim mesmo, trabalhando com eles. E sobre essa questão da drogadição mesmo, no primeiro trimestre a gente trabalhou justamente isso, né, os vícios. E, assim, é tão interessante porque, assim, a gente olha para o jovem, sempre tem aquele pensamento, assim, de um adolescente que acha que sabe de tudo.
né? Na cabeça das pessoas, a maioria das pessoas pensa isso. É difícil, porque adolescente acha que sabe de tudo e tal. Eu acho que não, eu acho que é a forma de abordar. Sim. Né? E eles gostam sim de adquirir conhecimento, e aí você vai estudando junto, né? E vai mostrando. Eles têm dúvidas, eles têm insegurança. Isso. Né? E aí tem hora que você fala, por exemplo, de um tipo de droga que às vezes eles veem em séries, filmes, essas coisas, mas não tem noção, né? E você vai lá e explica o que acontece, né? O que aquilo ali pode causar, né? Física e psicologicamente e tal. E eles, né? Nossa, sério? Então aquilo ali já é uma descoberta, é algo que ele já começa a absorver. Sim. Não é algo imposto. Porque igual a Valquíria falou, né? O que é imposto, o que é colocado, você tem que ser assim, você tem que fazer aquilo, ou você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, dificilmente ele vai absorver. Tem prazo de validade. Isso aí. Com certeza. Com certeza. E, assim, o que alimenta a gente, e o Espiritismo traz isso com uma propriedade muito grande, é a questão mesmo de buscar conhecimento a respeito de cada assunto, porque o Espiritismo não tem, não era para ter, né? Eu acredito que não era para ter, as questões de tabus a respeito de nada. Né? O Espiritismo é para ser uma doutrina que esclarece, que te abastece com informações baseadas em amor, em caridade, em respeito, né? Então, ser jovem no Espiritismo, eu acredito, e eu não fui uma jovem no movimento espírita, eu comecei no movimento espírita há uns 10 anos atrás apenas, né? E foi aqui em Jataí, porque antes de morar aqui em Jataí, eu nunca tinha ido a uma casa espírita, eu não conhecia, tinha uma admiração muito grande pelo trabalho do Chico Xavier, mas era muito julgada quando eu falava a respeito, porque a maioria dos lugares onde eu trabalhei, nos meios onde eu convivi, eram de outras religiões, e as pessoas tinham um julgamento muito pesado. Então, eu acabava não me envolvendo porque eu achava assim, mas a maioria das pessoas não me dão esse suporte para eu ir. E aí, no fim das contas, quando eu vim morar aqui em Jataí, eu vim sem ninguém, não conhecia ninguém daqui, não tinha uma pessoa da minha família aqui. E eu passei aqui na porta do Allan Kardec e falei, olha, aqui seria um lugar bom de vir, parar e dar uma olhada no que é isso aqui. E vim. E aí, quando eu vim, foi uma experiência assim ímpar, porque tudo que tinham falado, desde a minha infância, que eu convivi com pessoas que julgavam muito o espiritismo, então tudo que era falado desde a minha infância caiu por terra. E conhecer tudo é como se eu tivesse uma jovem cheia de curiosidade, conhecendo tudo e tal. Então, esse conhecimento que me foi apresentado, para mim, para o jovem, é algo assim que é essencial para a base da formação dele, né, do desenvolvimento moral dele. É um momento em que na nossa vida nós temos muitas perguntas, a gente tem muita vontade de saber muita coisa. E se a gente buscar nessas bases que são respeitosas, que são de respeito, de amor, de cuidado de uns com os outros, é muito diferente de um jovem que recebe proibições em casa e tem que buscar essas informações em algum outro lugar. Esse outro lugar, como a Valquíria disse, nem sempre vão trazer essas informações de forma segura, né? De forma responsável, respeitosa, né? Na maioria das vezes é exatamente o contrário, né? Eu acho assim, que a questão do conhecimento ajuda até nesse sentido. Porque como foi falado, a questão, por exemplo, do grupo, né? O jovem, ele quer participar de um grupo. Sim. Né? Eu e acho assim, que sempre tá na escola, tem o grupinho da escola. Desculpa eu te interromper, mas isso é da nossa vivência de infância até ficar velhinho. Já viu assim, que a gente sente solidão por falta de ter pertencimento. Tem gente que se sente sozinho, mesmo estando, né, em meio a vários grupos sociais, a pessoa se sente sozinha porque não tem essa sensação de pertencimento. E alguma coisa faz a gente se sentir pertencente. O jovem tem que ter essa alguma coisa, né? Isso, e eu acho que é igual eu estou falando, assim, eu acho que a questão do conhecimento é importante exatamente por isso.
Porque ele começa a entender que ele pode, sim, fazer parte de um grupo, né? Mas tendo o conhecimento que ele tem, a responsabilidade que ele passa a ter por si mesmo, ele não vai entrar em certas coisas que ele sabe que vai trazer um prejuízo para ele. Sim. E ainda pode acabar ajudando outros jovens, né? Porque, assim, é muito difícil essa questão da religião, né? Nessa questão dos grupos, porque, assim, de repente, se eu sou espírita, eu não posso andar com outro tipo de pessoa, né? Se eu sou evangélico, eu não posso misturar com outro que é espírita e tal. E aí, então, assim, eu acho que esse conhecimento abre mão disso. Não tem necessidade. A gente pode viver, pode estar no meio dos grupos, né? Sim. E principalmente, porque tem gente que fala assim, nossa, né, se aquela pessoa usa droga, afasta, sai de perto, vira as costas. Eu acho que isso é que é importante. Quando ele sabe o papel dele, ele sabe que vai além disso, né? Muito mais do que virar as costas é você acolher, é você abraçar, é você tentar passar para essa pessoa o conhecimento que você tem, né? Você vai ajudar sem maltratar. Né? Eu acho que isso é muito importante. Essa questão de, às vezes, um amigo dependente e tudo mais. Sim. É óbvio, às vezes você não vai querer andar na mesma frequência que a pessoa, até por conta do ritmo que ela tá. Mas é diferente do que você desenvolver um preconceito sobre a pessoa, né? Aquela exclusão. Porque o espiritismo em si, ele nunca fala de discriminação ou excluir, né? Não. Jesus, ele... É sempre acolher, né? Exatamente. E, assim... eu posso muito bem ter um amigo que tem esse vício, ou às vezes até já tenha saído desse vício, a gente sabe que tem preconceito, a pessoa ela passa por todo um processo mesmo assim. É difícil às vezes as pessoas aceitarem, mas eu entendendo que, assim, que parece, não deveria, mas às vezes a gente faz um movimento contrário, mesmo a gente estudando todas as obras básicas, estudando tudo, a gente... sabe que Deus não é punitivista, mas inconscientemente está na nossa cabeça que ele é punitivista. Então, se eu andar com uma pessoa bem, entre aspas, assim, errada, né? Que também é errado falar que alguém está errado. Vou falar da uma pessoa bem, entre aspas, errada. Eu vou me afastar dela não por... às vezes porque eu senti o ímpeto que eu não queria estar perto. É medo de punição. Sim. É uma punição divina que o espiritismo não acredita. E acaba que você exclui, discrimina, fazendo o completo oposto do que a gente aprende dentro da doutrina, né? Justamente. Então, a gente entende, talvez, esses pensamentos há um tempo atrás, mas daí entra também naquela pauta da atualização, né? A gente tem certas condutas que serviram e foram muito boas para o avanço da doutrina e da humanidade no passado, mas que é interessante a gente desvencilhar dela, da mesma forma que o planeta evolui, a gente também, né? Exatamente. Então, como nós estamos aqui, né, intermeando as nossas falas com relação ao movimento do jovem em direção ao mundo dos vícios e tudo, eu vou fazer a leitura do texto do Rui, que é um texto espetacular, né? E aí, entre os parágrafos, nós vamos comentando. Então, o Rui, para quem não conhece, é um comunicador espírita muito respeitado. Ele é trabalhador lá do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, como vice-presidente também, lá em Lusiânia. Ele é diretor de unificação da FEEGO e é coordenador do grupo Miosotes, de autoajuda a dependentes químicos e familiares. Ele também é palestrante espírita, então ele faz também uns vídeos, tipo um trabalho de áudio com vídeo, com leituras de textos espíritas, muito bonitinho. O trabalho dele é uma gracinha, é um moço muito bacana. Inclusive, teve no dia da Consulde aqui em Jataí, ele esteve conosco e foi, né, uma representatividade do espiritismo muito importante para nós. Então, olha só o que ele diz. O escritor e palestrante espírita Wilson Disposti
No livro Filhos da Dor, nos afirma: a dependência de drogas avança no mundo a corromper crianças, adolescentes e adultos, seduzindo-os para os falsos prazeres que determinadas substâncias químicas produzem, quando não são empregadas para aliviar angústias ou ansiedades, cujos desconfortos podem ser sintomas de alguma espécie de transtorno neuropsíquico a impor a dependência química. Na visão do espírito de Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, psicografia do médium espírita Divaldo Pereira Franco, assevera: existem diferentes níveis de pessoas que podem se tornar dependentes, mas dois são os principais: as que estão amedrontadas, receando a vida que a seus olhos é injusta e perversas, e as que não têm resiliência face às próprias frustrações. Ponto. Onde que está o jovem nisso aqui? Olha que Joana de Ângeles falou isso, ó. Tem tempo. Onde que a gente se identifica como jovem nisso daqui? Existem diferentes níveis de pessoas que podem se tornar dependentes, né? Mas dois são os principais: as que estão amedrontadas, receando a vida, e aquelas que não têm resiliência face às próprias frustrações. Vamos avaliar, então. É uma característica comum dos jovens ter medo da vida? Ter medo de não saber o que é certo e o que é errado. Ter medo de enfrentar as coisas. Por quê? O jovem está naquela condição assim: não sou criança. Também não sou adulto, não posso assumir determinadas responsabilidades, né? O jovem não pode, até legalmente, assumir determinadas responsabilidades. Então, seria uma característica que pode ser comum do jovem, diante dos desafios da vida, ter medo? Poderia? Vai falar. Eu ia fazer só uma provocação. Quando a gente vai... Que eu gosto muito da área psiquiátrica, né? Sim. Quando a gente vai estudar na psiquiatria, quando a pessoa está num momento de demência, ela pede para voltar para casa, mesmo estando em casa. Uhum. Porque a casa é o ponto de referência e segurança. Então, ela estando ali, ela não tem medo de nada. Uhum. Então, ela tem que... Na verdade, ela não quer a casa, ela quer o conforto que a casa traz. Eu penso que se o jovem não tem esse ponto de segurança na vida dele, ele vai ter medo. Uhum. Então, independente de onde ele esteja, ele vai querer voltar para casa. Uhum. Muito boa reflexão. E eu já ia falar, assim, eu concordo, né? Uhum. Mas eu penso assim, hoje em dia, a gente vê muitos jovens que têm tudo isso, e mesmo assim tá lá. Uhum. Então, eu acho assim, isso tá mais... Eu acho que antes, assim, na nossa época, né, na nossa juventude, somos jovens há mais tempo, um pouquinho, eu acho que nessa época valia mais. Hoje, eu já acho que essa segunda referência aí. A referência, eu acho que domina mais. Frustração, medo da frustração e a não aceitação da frustração. Isso, a não aceitação. Eu acho que hoje, o Rossandro, eu gosto mais de assistir os vídeos dele, ele fala muito sobre isso, a questão dos pais, né? E realmente, analisando, nós como pais, a gente tem um negócio de não querer deixar os filhos passar o que a gente passou, e acaba, né? Meu filho precisa disso, eu corro atrás. Meu filho, né, vai fazer isso, eu tô ali. E acaba não deixando esse jovem ser independente. E a gente causa essa dependência neles e, de repente, como a gente sabe que nada é para sempre, né? E, de repente, esse jovem não vai ter o que ele quer. E aí é a hora que eu acho que é mais difícil. E muitos não sabem lidar com isso. Tem um livro, que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Juventude Interrompida. Não sei se vocês já viram esse livro. Não. Ele é só de relatos de jovens que desencarnaram na juventude. Então, ali tem jovens que desencarnaram por drogas, por suicídio, por abortos, né? Então, assim, tem várias situações. E muitas situações de suicídio é pela não aceitação de alguma coisa.
ou um relacionamento que se rompeu e esse jovem não tem um preparo psicológico para isso. E aí ele acha que então acabou, né? A vida interrompe ali. Ou por sexualidade, não aceita. Então, assim, ao invés de tentar mostrar a situação, porque até voltando aqui na leitura do João Vitor mesmo, eu achei bastante interessante. Sim. A gente, como espírita, sabe, né, que a gente é milenar. Então, talvez esse jovem tenha até mais experiência do que eu, e eu quero impor, né, a ele o que eu penso, o que eu acho, o meu preconceito. E aí acaba gerando uma dificuldade, e aí, às vezes, ele não tem estrutura para suportar. Sim. Então, eu acho que hoje, na geração de hoje, eu acho que essa predomina mais. Eu também imagino que seja. Até porque, assim, é da natureza do jovem buscar certos desafios, né? Então, o medo de viver desafios não é tão comum, né? Acontece por exemplo, as características nossas de ansiedade é uma materialização desse medo. Medo do que vai acontecer, medo do que eu não vou conseguir, será que eu não vou conseguir, né? Então, acontece muito. E, assim, na juventude, a gente está num período em que a gente não pode assumir determinadas responsabilidades, mas a gente tem que fazer muitas escolhas. E essas escolhas podem causar na gente essa ansiedade, esse medo de não conseguir, às vezes, as pressões tanto sociais quanto até de casa, né, dos familiares, que exige que o jovem trace determinados caminhos que foram exigidos por eles, e não porque ouviu o jovem e conheceu e quis saber se o jovem quer realmente seguir determinados caminhos, né? Então, tem a questão que eu acredito que a gente pode interpretar desse medo está relacionada, eu penso, com isso, né? E aí ele diz assim... E tem aquelas que podem ser consideradas dependentes, isto é, que aguardam uma vida sempre agradável e compensadora, buscando nas drogas uma fuga da realidade que sente sofrida e deve ser negada ou apagada a qualquer preço. Aqui a gente pode até pensar nas questões das drogas sintéticas e tudo mais, mas nós vivemos numa sociedade em que as drogas lícitas são muito disseminadas, são, inclusive, incentivadas, e tem muitas pessoas que justificam, até na cultura, nas músicas, é um incentivo muito grande para o uso de drogas que são consideradas lícitas e que trazem prejuízos tanto ou mais do que as drogas sintéticas, né? Então, você vê um monte de gente que afoga suas mágoas, que justifica qualquer coisa na vida utilizando essas drogas que são consideradas lícitas, né? E a gente, no estudo mesmo que a gente estava fazendo sobre os vícios, hoje em dia tem um que assim, eu até brinquei com os meninos que, assim, eu acho que é um dos mais perigosos que tem, porque todo mundo tem acesso o tempo todo, que é a internet. Porque, assim, a gente não vê falando tanto, porque geralmente a mídia mostra outras, né, outro tipo de coisa, mas, assim, tem muitos casos de jovens que têm as mesmas características de um usuário de drogas. Sim. Só pelo fato do mau uso da internet. Sim. Então, acaba assim, um dos fatores também, hoje, né, dos transtornos psicológicos terem aumentado muito, não só nos jovens, né, eu acho que sim, na sociedade em geral. Em geral. Porque, assim, a gente tem muita coisa. Eu falo que tudo tem os dois lados, né? É ótimo, tem acesso, tem muita coisa ali, muito conhecimento, muita coisa boa, mas também tem muita coisa
pesada, Aham. né? Perniciosa, prejudicial. E até os jogos, né? Que é um dos principais. A hora que Sim. eu falei de jogo lá, ninguém queria falar mais, todo mundo queria terminar. Vamos encerrar esse assunto por Então, aqui. tá bom, já deu, a gente já entendeu do vício, não vamos falar mais. Porque, assim, acaba sendo uma coisinha tão simples, tão pequenininha e que gera muito transtorno, né? Sim. Na pandemia mesmo, teve casos aqui em Jataí de criança surtar, quebrar computador, né? E hospital mesmo, assim, por conta desse vício aí dos jogos. Da utilização inadequada, né? Das redes sociais e jogos e tudo. E sem contar que muitos jovens hoje têm, com essa questão aí, acabou perdendo um pouco os contatos físicos, né? Sim. Tem 5 mil amigos, né? Seguidores e tudo mais, mas não tem mais aquele contato. Justamente. A gente perdeu algumas habilidades e competências que eram muito importantes. Habilidades sociais e competências sociais que eram muito importantes, né? Pode falar. Essa questão que a Fabi falou também, pegando a questão de, às vezes, drogas legalizadas que são normalizadas, né? Tem até um conflito social que nas redes sociais a gente estuda, que não é possível, às vezes, um Estado conseguir, erradicar o uso de drogas ilícitas se o próprio Estado faz propaganda de drogas lícitas, isso, cigarro, álcool e etc. Sim. Né? Que os países normalmente conseguem erradicar esse uso, é proibido qualquer tipo de publicidade de drogas, mesmo elas sendo liberadas, né? Então, é um conflito muito grande. A gente quer erradicar, que nem a gente aqui está falando, às vezes, de droga, por exemplo, sintética, que nem falou, mas quantas pessoas, agora entrando na área do direito, não são pegas na lei seca, quantas pessoas não batem nos outros. No hospital é muito triste a gente ver a pessoa com câncer de pulmão por conta da utilização indevida do cigarro, né? São coisas liberadas, você compra ali na mercearia da esquina, né? Exatamente. E sem contar que é uma porta aberta para as outras, né? Sim. Vários fatores e momentos podem levar o jovem ao uso de drogas. Esclarece-nos a escritora espírita Rosa Maria Silvestre Santos, em A Droga e o Jovem, o seguinte: o jovem ainda desprovido de maturidade emocional, vivendo a complexidade da vida humana, o medo de enfrentar dificuldades, as frustrações e o modismo, é um potencial candidato para as drogas. Então, assim, aqui ninguém está querendo dizer que o adulto já venceu essa barreira aí, não. Né, que o adulto não é um candidato também. A gente vê muitos adultos, né, numa condição de dificuldades, né, de necessidade, inclusive, de tratamento para desvencilhar, né, dessa rede, né, de dor que os vícios provocam, né, na pessoa. Mas o jovem é uma presa fácil. E quando a gente fala, então, da questão das drogas lícitas, mais ainda, porque existe a propaganda, existe a divulgação, existe o apelo para o comércio disso, né? Então, é muito mais fácil que eles caiam nessa rede e nesse emaranhado. Pois, nós já estamos chegando no fim, né, do podcast de hoje. Eu ainda falei para as meninas, os meninos que eu convidei para vir hoje, que eu vou precisar mais dias para a gente estar junto, porque nunca é possível esgotar o assunto num só, né? A gente não terminou de ler o texto sobre drogadição, tem muita coisa para se falar a respeito disso. São informações muito importantes para os jovens, então a gente não pode subtrair nada dessas informações, né? E os convidados de hoje podem continuar sendo convidados nos próximos, viu? Caso vocês tenham disponibilidade, queiram vir, né, e participar, aqui a porta sempre é aberta. Né? Eu vou encerrar, né, o nosso podcast de hoje. Eu quero saber se alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar. Para hoje, então, podemos encerrar, né? Então, para hoje, eu vou encerrar com a oração dos jovens. Então, vamos lá. Mestre amado, aceita-nos o coração em teu serviço e, Senhor, não nos deixe sem a tua lição. Ensina-nos a obedecer na extensão do bem,
para que saibamos administrar para a glória da vida. Corrige-nos o entusiasmo, a fim de que a paixão inferior não nos destrua. Modera-nos a alegria, afastando-nos do prazer vicioso. Retifica-nos o descanso, para que a ociosidade não nos domine. Auxilia-nos a gastar o tesouro das horas, distanciando-nos das trevas do dia perdido. Inspira-nos a coragem, sustentando-nos a queda nos perigos da precipitação. Orienta-nos à defesa do bem, do direito e da justiça, a fim de que não nos convertamos em simples joguetes da maldade e da indisciplina. Dirige-nos os impulsos para que nossas forças não sejam mobilizadas pelo mal. Ilumina-nos o entendimento de modo a nos curvarmos felizes entre as sugestões da experiência e da sabedoria, a fim de que a humildade nos preserve contra as sombras do orgulho. Senhor Jesus, nosso valoroso Mestre, ajuda-nos a estar contigo, tanto quanto estás conosco. Que assim seja.